Bom, começando mais um Diálogos, Mets, e hoje a gente tem o prazer de receber finalmente o professor Irá Garcia e o professor Estélio Marras. A gente estava esperando, né, por esse episódio já faz um tempo. Queria agradecer, antes da gente começar a apresentação dos convidados, a equipe técnica do projeto, a equipe técnica aqui do estúdio da FEFELESH, especialmente ao Veloso. Agradecer também ao Liz e ao Departamento de Antropologia. O nosso site é mets.fefeleste.usp.br para quem quiser acompanhar as produções do temático, os outros episódios, e também temos a nossa página no Instagram, @mets_projeto, também para quem quiser acompanhar toda a nossa produção. Passo a palavra ao Dé para fazer a apresentação do Irá e do Estélio, e a gente segue com um primeiro bloco de conversas, né? Sim. Bom, vou começar então com o professor Irá, que está aqui à minha direita. O Irá Garcia, ele é mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pelo Departamento de Antropologia da Unicamp e professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele desenvolve pesquisa junto com os Uajá, coletivo indígena no Maranhão, e faz parte do Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA, aqui da USP, e do Núcleo de Antropologia Simétrica, o NANSE, do PPGAS do Museu Nacional. Ele tem experiência na área de etnologia indígena amazônica, atuando principalmente nos temas de caça, ecologia, parentesco, sistemas de conhecimento e ação e teoria antropológica. E o professor Estélio, ele é professor e pesquisador em antropologia do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, aqui também da USP. É mestre e doutor em antropologia também pela USP e orienta pesquisas pelo programa de pós-graduação em Culturas e Identidades Brasileiras, do IEB, e pelo Programa de Pós-Graduação de Antropologia Social aqui da USP. Ele atua principalmente em Antropologia da Ciência e da Tecnologia, Antropologia da Natureza e da Modernidade, Estudos Pós-Disciplinares em Multiespécies e Cosmopolíticas, Antropologia e Meio Ambiente, Antropologia Antropoceno e Teoria Antropológica. Ele é também coordenador do LAPOD, Laboratório Pós-Disciplinar de Estudos, no IEB, e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA. Então vamos para o nosso primeiro bloco de conversa, na verdade, né? A primeira questão, assim, para a gente pensar, né, a respeito dos dois grandes temas do temático, né, que é criação e memória. Essa é uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui. Como que vocês pensam esses dois temas e como que esses dois temas, criação e memória, junto ou separado, né, atravessam as pesquisas atuais, né, de cada um de vocês? E começa pelo professor Irá. Bem, obrigado por estar aqui, um prazer estar com vocês, estar aqui nesse Diálogos Mets, primeiramente. Estava ansioso para vir, sobretudo com o Estélio, que é uma pessoa que eu gosto tanto e admiro. Tem uma coisa que eu deixei passar, eu sou autor de um livro chamado Crônicas de Caça e Criação. Sim. Não, estou falando isso não é para dizer, porque, né, porque eu acho que isso já entra, já dá a direção do que a gente vai conversar a partir da sua pergunta, né? Criação e memória, como é que eu posso dizer isso de uma maneira mais assim, né, sintética? São temas que, para a etnologia indígena, de onde eu venho, são temas muito caros, muito importantes. Eu queria falar rapidamente desse grande tema da memória, da história, né, das historicidades indígenas, que foi algo que foi debatido nas últimas décadas na etnologia, de maneira muito criativa, a partir dos coletivos indígenas, a partir das experiências dos indígenas, né? Então você pode pensar regime de historicidade em relação à mitologia, à escatologia, né? Talvez a queda do céu seja um dos exemplos mais bem acabados, né? De pensar, inclusive, a própria noção de tempo, né? Para além da memória e da história, a própria noção de tempo, de temporalidade, discussões filosóficas profundas, né? Que a gente aprende com os coletivos indígenas, né? Então, no meu caso em particular, o tema da memória sempre apareceu em relação a uma coisa que a gente chama na etnologia de memória do contato. Eu trabalho com um grupo há 18 anos, um grupo indígena, né? Que eles ficam ali na divisa do Maranhão com Pará, os Auaguajá, que são considerados oficialmente pelo órgão indigenista, pela FUNAI, pelo Estado brasileiro, um grupo de contato recente. Então, essa ideia do contato recente, o próprio recente, né, como adjetivando o contato, já coloca uma ideia de memória recente, né? Mas os Auá têm
e aí essa ideia da memória do contato, assim, eu chamo, e não só eu, vários etnólogos pensam assim, é recente para quem, né? Recente para o Estado, mas o zumbido, os barulhos, os odores, né? As doenças do contato, elas chegam muito antes do contato, né? E aí, se a gente for botar na longa duração, a gente tem povos indígenas no Brasil, inclusive pessoas desse povo, desse coletivo que eu trabalho, os Auaguajá, que ainda não tem o contato oficial com o Estado brasileiro, são chamados isolados, por exemplo, né? Então, essa história não acabou, né? O contato é um processo, né? A gente estava falando, inclusive, há pouco tempo disso também. Então, a ideia da memória do contato, tem várias narrativas sobre isso, é um tema muito emocionante, que inclusive também eu escrevi isso no livro. A memória que vem com o parentesco também, né? O parentesco do Auá é um parentesco, vamos dizer assim, típico amazônico, né? De um tipo de casamentos muito específicos desses sistemas, né? Dravidianos, né? E por aí vai. Mas o importante, o que eu quero dizer com isso, o importante digamos assim, dessa classificação do parentesco ao ar, é que ele mesmo, ele de muitas maneiras também traz e revela memórias das próprias comunidades, né? E eu vou tentar falar melhor isso, sobretudo em relação à espacialidade, né? É uma relação entre parentesco, território, né? Então, assim, é muito comum a gente estar andando na floresta e determinado sítio, determinado espaço do território, alguém observar que ali era a aldeia do avô que caçou uma paca há 10 anos atrás, há 3 luas atrás, etc, etc. Então, assim, tem essa imbricação também. Em particular, o que tem me interessado mais recentemente, que sempre me interessou, na verdade, mas o que eu trago pro projeto, assim, com o meu grande interesse no tema da memória, tem a ver com essa discussão, que é uma discussão que junta a arqueologia, que junta a própria ecologia da paisagem e junta uma antropologia interessada na vida, interessada na paisagem, que é uma espécie de, vamos chamar assim, memória da paisagem, né? Das florestas antropogênicas, das florestas amazônicas, que elas são resultados de processos criativos, de processos de criação. E nesse sentido a gente conecta com o tema da criação, né? Que tem totalmente a ver, não à toa tem esse livro, né, Crônicas de Caça e Criação, e só para tentar resumir aqui, que os Auaguajá, esse povo, e eu acho que esse modelo é um modelo que dá para pensar também em outras experiências indígenas, pelo menos nas terras baixas sul-americanas, os Auá pensam a própria paisagem, a própria floresta como resultado de interações de seres, vamos chamar assim, coisas, animais, que se pensam um pouco bem a maneira do perspectivismo ameríndio também, que se pensam como se criando uns aos outros, né? Então tem um conjunto classificatório, a maneira de classificar as espécies, a maneira de classificar plantas, insetos, pássaros, né? Inclusive espíritos, é sempre um jogo, é sempre em um jogo onde determinados seres se pensam como se sendo criados por outros. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão ia tomar muito tempo, mas isso se conecta um pouco àquela discussão dos donos da Amazônia, que tem na Amazônia, né? Da ideia de que alguns animais eles cuidam de outros animais, algumas plantas são cuidadas por outros seres como insetos, e uma espécie de uma espécie de teoria indígena sobre a simbiose, talvez, né? Eu posso dizer assim, e que eu traduzo isso por criação. Eu sempre traduzi isso por criação. Tem verbos, tem formas de pensar na língua que apontam para isso, mas a maneira que eu encontrei, que eu tenho pensado, junto com outros colegas, obviamente, em traduzir essas ideias é a partir da ideia de criação. Acho que era isso. Eu fiquei até... Agora você falou da classificação, é só uma questão, assim, depois a gente já conversa com o Stélio. A classificação não é uma coisa só dos humanos que classificam os outros seres, né? Mas eu fiquei com essa dúvida se essa classificação também ela é mútua, se os outros seres também classificam, né? De alguma maneira, ou há esse pensamento de que os outros seres estão classificando os humanos, sabe? Não é uma classificação rígida, né? Sim, então, exatamente. Tem essa questão reflexiva, perspectiva, e aí tem duas palavras assim, né, que pensam essa relação, que são relações muitas vezes assimétricas,
né? Yara é inimar, né? Yara, a tradução seria dono, seria cuidador, criador. Inimar seria aquele que é cuidado, aquele que é criado, que foi traduzido até no português genérico como xerimbabo, por exemplo, né? Tchenimar, o meu ser que é cuidado, né? Então, vários seres do mundo se pensam. Então, por exemplo, um exemplo concreto, você tem determinadas espécies de formiga que os Auá, né, desenvolvem sobre isso, dizendo que elas são pensadas pelos bugios como animais de criação deles, né? Esquilos que são pensados como animais das pacas, borboletas que são pensadas como seres de criação de determinados, né, tucanos ou plantas. Então, assim, é uma classificação realmente da natureza. E aí tem um negócio que é legal, isso que você falou, é que os Auá, esse negócio tem um limite, porque os Auá falam, a gente sabe falar sobre isso até aqui, mas isso é um problema deles. Sim. Acho que a gente já falou sobre isso, talvez. Esse é um problema deles, assim, na verdade, essa relação entre o mel do jabuti e o jabuti, então tem um mel chamado mel do jabuti. Mas o jabuti gosta desse mel, o jabuti come, o jabuti não come mel, até onde eu sei, né? O jabuti come esse mel, o jabuti cria. É o mel do jabuti. Assim, esse problema entre esse mel e o jabuti é um problema entre o mel e o jabuti. Isso então, assim, é uma teoria também, digamos assim, especulativa, né? E muito criativa. É lógico que se você for levar as vias de fato, eles são capazes de identificar e classificar qualquer espécie, no geral, de planta, de animal, né, de subespecificar a diferença entre as abelhas pelas asas. Esse mel é assim, esse mel é assado, essa formiga é assim. Mas esse problema está resolvido. Os Auá, de fato, eles conhecem muito os Auá e os povos indígenas no geral. Sim. Mas tem algo que está na parte da especulação, da criatividade, e que talvez os humanos nem queiram saber muito, que isso é um problema dos animais entre eles também, entendeu? E como fica, Stélio, na sua pesquisa atual? Fala pra gente um pouco como é que... Então, boa tarde, Zinho, Der, o Irá. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma beleza ouvir o Irá, que para mim é um intelectual de referência. Não estamos só trocando confete aqui. E ele, além de tudo, tem uma fala muito organizada. E isso eu sempre admiro nas pessoas, o que não é, e eu admiro porque eu acho que me falta um pouco isso, ou então quando eu começo a falar, vou abrindo digressões e acabo me perdendo. Então, resolvi fazer umas notas aqui, Claro. vou um pouco falar e ler ao mesmo tempo para garantir alguma organização e consistência. Quando a Fernanda me chamou para esse temático sobre criação e memória, eu logo percebi que, e isso foi a razão por que eu de imediato aceitei participar, porque eu percebi que haveria como tentar uma colaboração para sobretudo para essa noção de criação, e eu vou centrar foco mais nessa noção de criação aqui. E dizer a vocês o seguinte, qual a ideia que eu tive lá e mantenho, vou dizer a vocês. Quer dizer, inscrever essa noção de criação numa teoria da ação, mas uma teoria renovada da ação, né? E isso implica rever a origem da ação como da criação, centrada de antemão num ser ou no ente, e rever para poder desenvolver atenção na origem, digamos, distribuída da criação. Inclusive, para depois se reconhecer onde e como essa rede é cortada. Isso para falar com a Marion Strathern, né, que responde ao Latour nesse texto dela, Cutting Network, né? Ou seja, corta-se a rede de uma criação, por exemplo, para, sei lá, se afirmar patentes comerciais, industriais, ou seja, a criação como uma autoria, portanto, né? Então, o experimento no temático, para mim, passa centralmente, isso entre as pesquisas, mas também entre os eixos, né? Passa por testar essa revisão da noção de criação, tentando livrá-la da epistemologia
muito nossa, moderna, ocidental, que só sabe clivar, quebrar, né? Romper, tomar como dada, não como obtida. Isso seria um outro assunto aqui, mas tomar como dada a separação entre sujeito e objeto, né? E, portanto, delimitando muito precocemente e de modo purificado a origem da ação, ora no sujeito, ora no objeto, essa purificação que, portanto, pressupõe e reproduz a substancialização das formas, né? E concebe as forças ou agências dessas formas de um modo pré-constituído, portanto, uma constituição anterior às relações experimentadas no mundo. Bom, isso pode ser flagrado tanto numa obra de arte reconhecida como tal, ou assim, nos fazeres os mais cotidianos. Bom, então, para contornar isso, nós temos que ir mais, essa é a sugestão forte que eu faço, inspirado por vários autores, mas ir mais devagar nas descrições e nas análises que nós fazemos, né? Ou seja, nós temos que honrar as mediações dos agentes humanos e não humanos nos fazeres. Então, acompanhar, registrar as variações ontológicas dessas formas, desses agentes, ora sujeito, ora objeto, no curso da ação que nós acompanhamos, no curso também da criação, que é uma ação. Então, daí o imperativo de se valer de uma outra atenção para a gente poder alcançar, digamos, com mais realismo, os fazeres meticulosos, justamente sob o signo de Médici, né? Que as nossas pesquisas elas buscam acompanhar. Então, é caracterizar a ação como a criação nas passagens, nas travessias, né? E não a inércia epistemológica de se assentar as suas causas, as causas da criação, ora no sujeito humano, ora no objeto natural. Então, não bem os entes, né? Mas os entres, né? Ou os entes que a cada vez emergem dos entres, das relações, né? E ganham esses entes figuração e ação estáveis, mas não por isso eternas, e menos ainda respondendo a essências naturais, sobrenaturais ou sociais já dadas. Então, para nós, modernos, ocidentais, a semântica de criação tende muito fortemente à origem dessa ação em entes ou seres já individuados, né? Ou seja, aqui o sujeito humano, ali o mecanismo natural, acolá as entidades sobrenaturais, por exemplo, o criacionismo religioso. Criação. Que tem essa premissa cristã, né, da criação ex nihilo de Deus. Né? Criação a partir do nada, uma criação absoluta. E ele que criou os céus e a terra, não é? Como está lá no Gênesis. Então, o ponto é como se livrar dessa criação absolutista sem recair na criação relativista, que reduz tudo ao, vou chamar assim, criacionismo cultural ou social. Né? Como respeitar essas transcendências, Deus, fatos científicos, obras artísticas, etc., sem desrespeitar as imanências, que é os fazeres. Então, aí é o Bruno Latour que me sopra o caminho, né? Isso de justamente ligar nas nossas descrições, análises, imanência e transcendência. E pelo simples fato de que são os próprios fazeres que fazem isso. Então, nós criamos na imanência para sermos superados pela nossa criação, para sermos ultrapassados, transcendidos por elas. E por isso eu até formulei uma frase que procura sintetizar o Irá com algum humor e certo paradoxo. Isso que eu estou dizendo, né? A frase é que Deus nos livre
de um Deus livre de nós. E nós, aí nos dois sentidos, esse pronominal, nós os crentes, né, nós as criaturas, e também como substantivo, né, os nós, né, as tramas, o nodal. O nodal das relações. Ou seja, estou aqui falando de um desafio, aposta, nessa tentativa de rever a noção de criação, tanto no esforço, digamos, de desantropocentralizar ela, quanto também de desteocentralizar, né? Então, eu acho que é bem o exemplo do candomblé, que tanto interessou o Bruno Latour, e aqui já vai uma indicação bibliográfica, que é o Pequena Reflexão sobre o Culto Moderno dos Deuses Fatiches. Tem uma nova tradução, corrigindo erros brutais da antiga em português. Então, que é isso de, nos terreiros, né, Irá, se dizer que é preciso fazer o santo. Isso tomou atenção, interesse do Latour, através de uma pesquisadora brasileira, chamada Patrícia Aquino, que deu essa notícia para ele, que você vai nos terreiros e lá dizem que é preciso fazer o santo. Mas para nós, para o pensamento crítico moderno, é muito difícil compreender o adepto do candomblé que diz que é preciso fazer o santo. Como assim? Já não estava pronto esse santo? Já não existia, independente dos adeptos? E daí as acusações, né? Essa gente é confusa, ou se engana, ou quer nos enganar. Quer dizer, é como se nem a dimensão sobrenatural deles fosse bem resolvida. Fazer o santo, mas que religião é essa em que o transcendente, o santo, a divindade, se mostra tão poluído da imanência desse fazer, né? E aí até a gente entende as acusações. Isso não é religião, é fetichismo, né? Culto fetichista. E não é à toa que o Latour escolheu o termo culto para dar título a esse livro e para fazer um esforço aí de simetria para falar do culto dos modernos. Então, o Latour aí, eu diria que ele justamente trata de converter o fetiche como categoria de acusação para uma categoria de compreensão. Mas aí precisa se livrar também da noção de fetiche como oposta a fato e abraçar uma noção de fatiche, né? Então, nós temos aí que nem Deus ou divindades, nem nós, essa é a aposta aqui, independentes uns dos outros, mas ambos emergindo, né? Criando, sendo criados, e da experiência a cada vez, né? E esse é um realismo de uma outra ordem, né? Nem assediado pelo puro dado, nem assediado pelo puro construído, mas revelado como composto, né? O Latour é um composicionista. Ou, para falar com o Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? O real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, no meio da travessia. Eu queria testar, flagrar criação no meio da travessia, nem antes nem depois. Se eu só fazer um adendo, Claro. mas esse entre, né? Que esse aspecto relacional que eu acho que, inclusive, coloca um problema a própria ideia de relação, né? Que eu acho que a ideia de criação traz. Essa desestabilização que o Estéreo está trazendo no comentário dele é uma das coisas que, inclusive, também me moveram, digamos assim, né? De pensar alianças, né? Que tipo de alianças estão sendo travadas nesses mundos que a gente está interessado, né? No caso do Zawá, como eu falei, as alianças são as mais improváveis e mais estranhas possíveis, como bugios e formigas, né? Então, assim, o tipo de tradução que a gente vai dar para isso, que eu acho que o Estéreo comentou isso também, o tipo de tradução que a gente vai dar para isso que importa. Será que o que importa é o bugio e a formiga, mas o tipo de imaginação que está sendo colocada nesse entre, né? O que isso libera? O que isso produz, né?
ideias como os quatipurus são seres de criação das pacas, né? Os esquilos quatipuru. Assim, o foco está no quatipuru e na paca, ou está no tipo de relação que está estabelecida, que pode informar muitas outras formas de imaginação, de pensar seres, de pensar parentesco, de pensar... O próprio parentesco do Zauá é pensado como relação de criação. Isso é uma coisa que eu também escrevi em alguns lugares. Então, eu acho que esse final do comentário do Estéreo, desse entre, né? Desse entre mundos, entre relações e... a criação é um grande entre nesse sentido, né? A criação, ela se dá nesse lugar do meio, que é um lugar do meio que tenta não... como é que eu posso dizer? Cristalizar posições, né? Né? Enfim, estou só pensando alto aqui. E eu acho que isso tem muito a ver com... Eu acho que, só para fechar, eu acho que uma das ambições, digamos assim, desse encontro de nós todos aqui, né? Começando com a Fernanda, com a Ana, Jorge, de nós aqui, também eu tenho eu não diria uma pretensão, mas teria um incômodo, inclusive, de pensar a própria ideia de relação, que é um negócio que está em toda a história do pensamento social, né, das ciências sociais e do Ocidente. Então, se a gente tirar a relação e botar a criação, o que aparece, né? Né? Acho que a gente todo um outro mundo é revelado, assim, né? Enfim. Maravilha. Se vocês me permitem um comentário do comentário, porque a gente vai bordando, né? Pega o fio de um e vai. Eu acho que isso cabe muito bem para falar da criação artística também. E aí eu me lembrei de um documentário de um artista plástico, não sei se vocês conhecem, já falecido há poucos anos, chamado Enrico Bianco, que é um ítalo brasileiro, foi discípulo trabalhou com Portinari, foi discípulo dele. E nesse documentário, acho que a TV Câmara, vocês podem depois encontrar buscando na internet, né? E eu acho que o que ele disse lá, eu selecionei o trecho aqui para dizer a vocês, acho que esse é um bom momento, né? Para falar dessa circularidade produtiva entre criador e criatura. E ele lá se pergunta se ele mesmo é alguém sem os seus quadros. E aí ele diz, aspas, tudo o que eu tenho vem através dos quadros. Porque pessoalmente eu não valho nada. Agora, através dos quadros, as pessoas se interessam pelo pintor. Quer dizer, inverte-se o processo, fecha aspas. Então, a gente vê aí que a ação de compor o quadro, e isso pode se estender a outras ações, torna produtivamente frágil, incerto, indeterminado, variável, aberto, em regime de devir ontológico, transitável, tanto a figura do sujeito, né, quanto a do objeto. Então, isso significaria reconhecer que a condição para alguém fazer um quadro é ser feito pelo quadro. Né? Mas eu diria como para qualquer coisa que transcenda aquele que faz. Né? Uma canção, um fato científico, um santo, né? É transitar na posição de sujeito e objeto, alternar essa posição, o que não é jogar fora. Né? E aí, nessa mesma entrevista, para encerrar esse tópico, ele ainda diz, no mesmo sentido, o seguinte, aspas, é o quadro que eu estou pintando que vai me dizendo o que eu devo fazer, fecha aspas. Eu queria levar muito a sério esse tipo de afirmação, né? Ele diz essa frase, vocês vão ver no documentário, e então ele dá uma pequena pausa para bebericar um café, que está ali, um chá na mesa, numa xícara, e ele emenda dizendo o seguinte, é a mesma coisa que eu dizer, o que é que faz você apanhar essa xícara? Olha a questão da origem da ação.
É a vontade de apanhar a xícara, a minha vontade, ou é a existência da xícara, né, que te sugere a sua mão ir até lá, apanhar a xícara e levá-la até a sua boca. Eu tenho a impressão, continua ele, que é mais essa sugestão da xícara, do que a nossa vontade. Então é muito curioso, é um fator novo para mim, sensacional. Eu estou pintando e o quadro diz para mim, mais aqui, menos ali, tira aqui, põe lá, e eu obedeço. É uma sensação estranhíssima. E você pode dizer, então, você não é mais um pintor, você é apenas um executor? Sim, eu sou um executor, ele continua dizendo, daquilo que o quadro está me pedindo. Se eu fosse admitir a realidade, eu pararia de pintar. Nesse momento, ele continua, eu ouço a voz da pintura que fala para mim. Quando eu olho um quadro pintado por mim, eu sei que eu poderia continuar modificando ele até o infinito. Ele está parado por uma questão de conveniência. Claro que eu não vou dizer para o comprador que o quadro não está terminado, porque ele iria dizer, então continua, o quadro ainda não está pronto, a hora que você terminar, você me fala, eu compro. Então, mas ele diz, me convém dizer que está pronto. Quer dizer, eu interrompo, digamos assim, o evento em um determinado momento, mas ele não tem fim. Gente, eu vou ter que só seguir mais um comentário, qualquer coisa a gente faz. Vamos seguindo. Vamos seguir. Não, porque isso que o Stélio fala é Tem tudo a sensacional. ver com o entre de novo, né? Exatamente. Então. Você terminou com a parte do Riobaldo, né? Da Isso. criação que está no entre. E aqui no exemplo do quadro é a mesma coisa. E eu acho que isso... Não, desculpa eu, assim, eu sei que vocês estão aí na mediação, mas só para fazer um comentário que acho que vai muito ao encontro, eu acho que, e é muito legal porque o METES, né, o nosso projeto permite isso, as flechas indígenas, não só as auá, elas pedem para caçar, né? Elas têm fome, Sim. Que né? maravilha. As flechas são objetos que têm autonomia. Uhum. E aí é muito comum você ver um caçador com seu feixe de flechas, ele fala, essas aqui só gostam de comer, Uhum. porque quando elas entram no animal, elas comem o sangue, né? Elas se alimentam daquele sangue, elas se fortalecem com aquele sangue. Essas aqui só gostam de comer carne de veado. Essas aqui só gostam de comer carne de bugio. Essas aqui só gostam de comer carne de porcão, de queixada, né? E se elas ficam muito tempo sem flechar, elas ficam fracas e os caçadores, no geral, falam, ó, é como se elas falassem pra gente o tempo inteiro assim, me dá comida, me dá comida, me dá comida. Aí a pergunta que eu faço um pouco na perspectiva do Stélio, então eles caçam porque eles querem, ou eles caçam porque as flechas estão querendo comer, né? Então é isso, eu acho que essa ideia da criação é muito potente para pensar as flechas são criadas como criadas porque elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser cuidadas, não é somente um objeto que você, como esse microfone que você vai e guarda e tal, e É uma pronto. intencionalidade compartilhada, né? Do E próprio, negociada uma relação entre sujeitos. a depender da circunstância, né? Exatamente. Uma negociação e um perigo também, né? Que eu acho que entra até no primeiro episódio que a gente fez com a Fernanda e a Ana, essa ideia do perigo nos trajetos criadores, com o Surryo, que foi um autor que a gente leu aqui. Porque eu acho que também tem isso, né? Da ideia de criação como uma coisa que não se extingue, né? No momento em que a forma fica pronta, né? Terminou-se a flecha, ela está pronta, né? Eu acho que não tem essa coisa da criação que vai se estendendo nessa relação, né? Isso me fez lembrar muito também alguns estudos que a gente tem nos Andes, por exemplo, para a produção de titia, que, enfim, tecnologicamente a gente analisa o desgaste que a titia faz dentro da cerâmica como um desgaste da fermentação, né? Mas tem-se toda uma narrativa sobre como a titia se alimenta da cerâmica. Então também tem essa troca, assim, né? Dessa marca não ser uma marca só da produção da titia, mas a titia comendo a cerâmica, né? Como o alimento dela, assim. Então tem... E aí eu acho que a gente vai muito na direção também dessa próxima questão, né? Que... Como vocês acham que se dá, né, esse diálogo entre o eixo 4 e o eixo 5, mas também pensando esse diálogo entre a etnologia indígena e os estudos, né, da ciência e da tecnologia, né, esse diálogo, porque acho que aí a gente já pegou um bom link, né, entre a etnografia, essa ideia da criação a partir desses outros autores, enfim, para a gente continuar nessa linha, assim. Exato. Quer falar? Quer começar? Eu posso só fazer um comentário rápido, assim. E aí, só para pegar o gancho da coisa do perigo que vocês falaram, né? Que eu acho que tem ideias que estão aí como perigo, como
A criação não é necessariamente harmônica, né? Esse aqui é o ponto, né? Esses processos não são necessariamente harmônicos. As coexistências não têm que ser harmônicas. A gente está falando, de repente, muitas vezes de povos que estão no meu caso, né, povos amazônicos e tal, que estão tendo relações até de predação, né, com os animais, por exemplo, por conta de um manejo, por conta de uma ecologia que permite esse tipo de, né, a caça, por exemplo, é um caso, né, clássico, né, mas ao mesmo tempo o tipo de atenção que é depositado nisso, o tipo de cuidado e cuidados, né, tanto não só cuidados no sentido de volume de caça e tal, mas de cuidado mesmo de, tem determinados animais que se caçam em determinadas épocas, determinadas áreas, determinados sonhos que te proíbem. Então, tem todo um conjunto de variáveis e de fatores que também justificam a própria ideia, que isso, de fato, são processos de criação, são processos, né, de cuidado, mas não exatamente da maneira que a gente entende isso, né, na maneira, né, da harmonia e tal, né, então, que eu acho que o perigo entra um pouco nessa, a coexistência nunca, as coexistências não são harmônicas, né, isso aí tá no mundo, né, e ao mesmo tempo não quer dizer que não sejam coexistências, né? Isso até me faz lembrar, né? Enfim, Stélio estava falando da obra de arte e acho que um pouco dessa questão da arte indígena também, né? Como, sei lá, você tem vários casos onde você tem uma produção cestaria ou de iconografia cerâmica, de pintura, onde é importante não completar a forma que está sendo pintada, né? Enfim, é um grafismo que você aprendeu com, sei lá, com o jabuti, enfim, com esses outros seres que estão criando junto, mas aí também, enfim, vários casos em que você nem sequer pode terminar aquela forma para não materializar o perigo de materializar, né, a cobra grande, ou enfim, aquela Exatamente. potência que você está desenhando, que você aprendeu, e o perigo da criação também, né? Essa incompletude, né, dos Sim. objetos belos, como Sim. fala, acho que a Lúcia Van Velten fala um pouco sobre essas coisas, é muito bonito o trabalho Vai ao dela. contrário do que a gente pensa de criação. Exatamente. Assim, né? E são belos, mas ao mesmo tempo eles podem, e muitas vezes têm que ser destruídos, Sim. e eles têm um tempo de vida, Sim. né? Então, a criação é isso também, as coisas terminam, né? Morrem. A própria noção de patrimônio é colocado Sim. em xeque, né? Nessa ideia. Exato. Não, exatamente. Brinca com a nossa noção de preservação. De preservação, né? de memória. Cuidar de memória também, do que, né? Enfim. E essa coisa da relação dos eixos, assim, eu acho que tem uma relação, primeiro, digamos assim, mais metafísica, né? Porque eu cheguei em São Paulo há 22 anos, eu conheço o Stélio há 22 anos. A gente tem uma formação em paralelo, né? Talvez nunca tenhamos trabalhado juntos, acho que é a primeira vez, mas a gente sempre frequentou, a gente tem uma relação de amizade, né? A gente pode dizer assim. E então eu acho que tem essa e aí o Stélio e eu a gente tem momentos, acho que parecidos nas carreiras também, né? Acho que diferente do Stélio um pouco mais, né, bem acima, digamos assim, mas a gente tem então acho que os nossos eixos, eles acabam dialogando um pouco nesse lugar, assim, também como é que eu posso dizer, de momentos pessoais nossos também. Eu tô dizendo isso em relação, inclusive, a pesquisas novas que a gente está propondo, né? Novos momentos de pesquisa que a gente está. Eu estou falando isso assim, a ideia do meio de carreira, digamos assim, né? A gente já fez as nossas teses, já publicou os nossos livros, já estamos institucionalizados há pelo menos uma década ou mais, e agora a gente está pensando o que a gente vai fazer, né? Eu acho que tem um pouco essa sintonia entre nós dois, e ao mesmo tempo, se a gente pensar hoje no Brasil, os estudos de ciência e tecnologia, né? Ciência, tecnologia, técnica e a etnologia indígena são campos que eles têm um diálogo, até por conta da natureza da antropologia brasileira, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as reuniões de antropologia da ciência e da técnica, o REACT, a etnologia sempre teve desde do seu início, né? Seja discutindo as ontologias, seja discutindo o tema da virada ontológica, o perspectivismo e outros temas como, né, uma crítica à própria ideia de religião, digamos assim, pensando sistemas de ação e de performance, né? Como fazendo uma crítica à ideia de religião e colocando o candomblé e essas outras práticas em outro lugar, né? Tirando um pouco da discussão da antropologia da religião e pensando que é um campo
que a gente, né, que é muito interessante, mas assim, mas que também dialogando com outros campos, como a própria etnologia indígena. Eu penso no trabalho do Márcio Goldman com o Eduardo, esse diálogo das ontologias dos dois, por exemplo, né? Então, o que no trabalho chamemos assim, dessa virada ontológica, né? Onde é que estava, por exemplo, os terreiros de candomblé, onde é que estavam as aldeias indígenas? Não, era pegando a ideia do bispo, né? A ideia é de fazer de propor essa confluência mesmo, né? Sempre foi. E eu acho que e os interesses do Stélio, o Stélio sempre foi uma pessoa muito próxima da etnologia indígena. E eu sou um etnólogo que trabalho muito com, digamos assim, uma espécie de, vou chamar de antropologia da primatologia, antropologia da classificação, antropologia da conservação. São os temas que sempre interessaram aos meus interlocutores e me interessam também, né? Então, acho que o diálogo passa um pouco dessa maneira. Eu acho que eu acho que os estudos de STS, né, o Science Technical Studies, as etnografias, digamos assim, regionais, seja na Amazônia, seja em outros locais, sempre tiveram um diálogo muito frutífero, inclusive com antropólogos da ciência indo fazer pesquisa em aldeias entre coletivos. Com outros cientistas, Eu- né? Com acompanhando biólogos, acompanhando arqueólogos e etc. arqueólogos e cientistas e tentando fazer essas traduções da maneira que a gente Uhum. concebe ciência, da maneira que esses povos estão concebendo e tal. O próprio trabalho da Joana Cabral, mas Sim, não só, sim, né? De tanta interessante. gente que... Então, eu acho que é um pouco nessa perspectiva que a gente O que tem. se imagina, às vezes, separado, né? Etnologia e... Exatamente. Assim, mas a resposta é uma resposta difícil de dar, porque ela não é uma resposta pronta. É uma coisa que ainda está também em construção. Uhum. E a ideia é complexificar mesmo, né? Assim, eu trabalho com, assim, se eu fosse um biólogo, digamos assim, talvez eu não tivesse chegado ao lugar que eu cheguei, né, teórico, com o Zauá, em conclusões e tal, por um lado, mas por outro lado, os Zauá só falam do que a gente chama de biologia. Os Zauá só falam de Que ontem você bicho. até comentou, né, na A gente reunião, falou ontem, sobre falou isso, que né? os caras são mais biólogos do que Do antropólogos. que antropólogo. Não, a gente falou sobre isso, né? Assim, os povos ameríndios, no geral, se eles tivessem que ser alguém, eles não seriam antropólogos, eles seriam biólogos, porque é isso que eles entendem muito bem. E aí, se você falar, mas mas toda a mitologia, não. Sim, antropólogos também, entendeu? Porque é isso, a gente é que separa esses negócios, né? A gente é que tá pensando esse negócio em caixinhas diferentes, a gente estão complexificando. Não à toa, esse nosso eixo chama Natureza às Culturas, né? Um pouco inspirado também na discussão dessa antropologia, dessa filosofia da ciência, da Donna Haraway e de outros. Mas é isso, porque a separação é a gente que faz também, né? Enfim. E talvez essa conexão é isso, né? Tipo, tentar desfazer ou refazer as separações também, né? Não sei. Eu também observaria o seguinte, eu acho que com o que a gente já conversou aqui, tem uma clara conexão entre, digamos, uma antropologia da ciência e tecnologia com uma antropologia ameríndia, uma etnologia ameríndia, como se chama, no plano dos fazeres, e ao iluminarmos reciprocamente fenômenos daqui e fenômenos de lá, como a gente está tentando fazer aqui, no caso das flechas e dos quadros, é essa tentativa de simetrizar, a gente tem muitos efeitos. Um imediato é a gente se livrar do exotismo, de dizer que quadro manda você fazer ou flecha manda você fazer. A gente compreende muito melhor e mutuamente esses fenômenos que ligam, eu vou insistir nisso, a imanência do fazer com a transcendência que é o fazer superado por si mesmo. E, bom, para falar justamente de modo simétrico dessa outra transcendência dos fatos científicos, é a mesma coisa, se flagra aí essa composição entre imanência e transcendência, essa mesma do artista, do fazer o santo, do fazer a flecha. E que é essa ideia de composição? Ela pode ser definida por um seu antônimo, que é o que a Isabelle Stengers, já referida pelo Iraque, que é uma filósofa da ciência, e também o Bruno Latour, chamam de
de reducionismo. Então, composição ou composicionismo é o que eles chamam de princípio de irredução. Né? Isso de não reduzir o real nem a essa construção puramente humana e nem a realidade não humana já dada. Então, eu entendo que essa dupla redução, né, digamos, ao naturalismo e ao construtivismo, ela é espelhada na criação científica com duas noções de que a gente se vale à torta e à direito, e são tão nossas conhecidas, que são noções em ciências de descoberta e invenção. Então, é como se a descoberta tendesse, quando a gente se vale dessa ideia, como assim? Descobrir, tem algo lá já. Algo já está lá, você só fez essa ação de descobrir o que já está lá. E isso tende para um realismo positivista ingênuo. Enquanto que a ideia de invenção também, muito importante nas ciências, a gente não tem o menor pudor de se valer dela, tendesse para esse outro lado dessa nossa dupla epistemologia, que é a construção, né? Construção social ou mental. Então, são esses dois nossos grandes repertórios modernos. O construtivismo, também chamado de sociologismo, relativismo, de um lado, né? E o naturalismo, racionalismo, também chamado, do outro lado, né? E com esse seu realismo, afinal, insisto, ingênuo, né? Mas não sem consequências, inclusive políticas, né? Esse do realismo de signo positivista, né? Dessa realidade já dada e lá fora. Então, vocês veem que essa dupla epistemologia deriva desse dualismo que nos caracteriza como modernos, que é o dualismo natureza e cultura, ou natureza e sociedade, que, de fato, hegemonicamente orienta as nossas concepções e práticas nossas modernas. Então, a epistemologia transversal a isso, que é a composicionista, como a do Bruno Latour, busca escapar dessa derivação que dá nisso que ele chama, o Latour chama de dupla face de Jano, né? Que é uma imagem dele, busca escapar, enfim, do caráter, digamos, intransitivo, já, portanto, um caráter já composto dessa matriz natureza-cultura. E isso é bem diferente, tem a ver com um artigo mais ou menos recente que eu escrevi, que se chama Herança do Dualismo Natureza e Cultura. Eu digo, é bem diferente de simplesmente decretar a nulidade ou, pior, a falsidade desse dualismo que nos caracteriza como moderno. Eu estou dizendo que, assim como não jogo fora a oposição sujeito-objeto, já fui mais amigo disso. Também não jogo fora a oposição natureza e cultura, ou natureza e sociedade. Também já fiz isso, não faço mais. Mas, enfim, esse composicionismo, então, se ergue em favor de um maior realismo, né? que o Latour chama, para vocês verem, né? de realismo construtivista. Tá juntando duas coisas, né? Que não se juntavam, né? Opostos que a tradição havia tornado inconciliáveis, né, esses termos. E ele faz isso a partir de etnografia, como vocês sabem, né? Como nas etnografias dos laboratórios científicos, né? Então, falar em realidade composta é falar numa realidade tramada, né, por humanos e não humanos, que se experimentam e variam, inclusive, ontologicamente, nas relações que travam. Então, uma etnografia de laboratório, por exemplo, não pode ser uma etnografia de cientistas, mas sim do que eles fazem na bancada, com coisas, com não humanos, com objetos, com técnicas. Então, para terminar, o que me motiva, do ponto de vista conceitual, é testar essa noção
composicionista, de criação em cada pesquisa do temático. Eu fico provocando lá, vocês sabem, né? E com isso desconfiar, mas de uma maneira produtiva, da noção de criação como sinônimo de construção social, porque a coisa tende muito para isso. Então eu preciso ficar provocando o contrário, né? Ao contrário dessa epistemologia majoritária. E esse pressuposto ainda muito predominante nas ciências humanas, né? A gente não pensa duas vezes em falar em construção social. Então, isso é o que eu apreendo de uma antropologia da ciência e da tecnologia e que se estende para uma antropologia da natureza, que tem a ver aí com o eixo, o foco mais específico meu no temático. Então, esse é o chamado por dar passagem a outra teoria da ação e da criação no exame, que, a meu ver, deve ser urgentemente renovado, o exame de problemas e soluções diagnosticadas e imaginadas, e não apenas por cientistas, né? Claro. Mas melhor eu parar por aqui nesse momento e não tomar todo o tempo. Não, então, você está propondo, Stélio, para a gente acompanhar, a ideia de composição que você está falando se diferiria, então, de uma ideia de criação como sinônimo de construção social. Perfeito. Né? Só para a gente sintetizar. Perfeito. Ou seja, criação como cocriação. O que significa perguntar quem mesmo cria quando se cria, quem mesmo age quando se age. E aí é preciso ir devagar. Sim. E devagar significa desconfiar do assédio das epistemologias construtivista e naturalista, porque elas tendem para esse sujeito e objeto já apartados de antemão. Eu não recuso que eles se apartem, mas isso está lá no fim, não no começo. Esse é um exercício que a gente faz constantemente, né? Não, e se a gente pensar, por exemplo, Zinho, só posso comentar? Se a gente pensar, por exemplo, o que tem falado, por exemplo, essa literatura recente, não sei se a gente pode chamar de recente, mas essa literatura que tem penetrado, né, nas nossas pesquisas dessa antropologia mais interessada na vida, desde os trabalhos da Ana Tsing, o próprio trabalho da Marisol, de La Cadena, que a gente estava falando dela agora também, e tantas outras etnografias que surgem, né, toda essa discussão do Plantationoceno, das etnografias da Plantation, o próprio trabalho do Guilherme com o Manejo do Fogo e tantos outros, né? Não estou falando do seu trabalhozinho também, o seu próprio trabalho, por favor. Que é essa ideia de que a vida ela é composta, né? A vida, ela... E aí é engraçado que toda aquelas metáforas, né, da Lynn Margulis, da simbiogênese, da simbiose, que vem das ciências da vida, digamos assim, a antropologia meio que... E a filosofia da ciência meio que deu uma transformada a partir das experiências dos próprios interlocutores de pesquisa, mostrando que essas espécies e seres como categorias discretas não explicam o que é a vida e o que é a composição dos coletivos, né? E eu estou falando de coletivos reais, assim, quilombolas e nós mesmos e indígenas e tal. Então a ideia de que as coisas não estão sozinhas, né? De que esses seres eles estão se criando e se fazendo e se reinventando e com ação humana ou sem ação humana ou pela natureza. Então, a própria ideia da composição é algo que tem sido destacado, digamos assim, nessas etnografias e nessas reflexões teóricas, sei lá, dos últimos 10, 15 anos, né? Nessa antropologia que a gente está seguindo também, essa antropologia da vida, antropologia das relações, né? Eu fiquei pensando em algum momento, acho que lá no começo, quando a gente começou a conversar, a gente comentando coisas e dos objetos e a intencionalidade, por exemplo, da flecha, eu voltei no Gell, né? Então, para a gente ver, a gente está falando de Ana Tsing, né? Mas a importância do Gell para isso que a gente está discutindo, né? Acho que o Art and Agency é de quando mesmo? De 90. Final da década de 90. Né? Então, acho que antes até, né? Para a gente ver a importância do trabalho dele, que pensa a arte, pensa a etnologia, né? E, de certa maneira, tem uma crítica à ciência também ali. Né? Sim. Então,
E traz essa ideia de agência que meio que reaparece agora dessa outra maneira, né? Uhum. Essa ideia está embutida na ideia de criação também, né? E Ou tudo. a ideia de agenciamento De também, agenciamento, do Deleuze e Guattari, exatamente, do Platão. Então, a gente está, se exatamente. a gente contar os É, anos, já estamos algumas décadas é, elaborando e reelaborando é, tudo isso no contexto das é, nossas é. pesquisas, né, etnográficas. Eu tive num encontro esse Isso está ano vivo ainda. com primatólogos agora, no início de. Fui convidado pelos primatólogos para falar sobre primatas. Foi muito legal, porque eles descobriram um povo, eles conheceram um povo que é mais apaixonado por macacos do que eles, que são os Auá. Eles enlouqueceram e tal, mas gostaram pra caramba. Mas o que eu queria dizer é que a boa etnografia ela sempre teve que dar atenção para essas composições, né? Para além do humano, porque senão. Né? E é isso. Ó. Se a gente olhar, né? O Kula é uma grande composição, a Feitiçaria Zand é uma grande composição, né? O Snu é isso, né? Não tá, só que não tinha a metáfora da biologia, não tinha esses desafios que a gente está querendo se colocar também por uma questão disciplinar, uma questão de época, uma questão de. E é um barato fazer isso também. A gente está aqui porque a gente gosta, porque esse negócio é legal pra caramba. Pô, como é que eu relaciono isso com a. Você leu o Devir Intenso, Devir Animal lá do Deleuze e Guattari, a maneira que eles estão se apropriando dos trabalhos dos biólogos, dos evolucionistas, é maravilhoso. Assim, você vê que os caras têm um prazer em pensar aquilo em relação à filosofia, né, e tal, enfim. Só para a gente ter um tempinho ainda, né, para a gente discutir, quando a gente bota a memória nisso tudo, a coisa fica mais complexa, né? Eu estava lembrando, Dega, a gente está lendo os textos para... A gente vai começar a disciplina aqui. E aí, no texto da Filipucci, Sim. acho que é ela, né, que fala do presentismo, né? Aí Presentismo de- a ideia é que, enfim, tem uma tradição na antropologia que sim, sim. deixa o passado, Presente etnográfico, Sim, né? sim, o sim, presente sim. etnográfico É. e uma atenção total ao presente, tempo àquilo presente, aquilo como está ali, né? Uhum. Esquecendo como a coisa foi transformada, porque se transformou, a estrutura se manteve, tem algo que se manteve, então a atenção tem que estar no presente. Eu chamo de É um pouco também o que o Engels está falando de uma atenção na sincronia, né? No que é sincrônico e no e que é não e deixar o diacrônico e tal. diacrônico para outras ciências, Essa enfim, questão para da outros temporalidade está sempre sendo colocada para a gente E e a ela gente às se vezes orgulha disso. Isso que a Aham. antropologia meio que se orgulha dessa do também do presentismo. presente, presente. que eu chamo de, né, do sincrônico aí. Sim. E É quando a gente põe engraçado isso. criação e bota memória, né? Então a gente acaba quebrando um pouco a ideia de presentismo, porque nesse processo criador a gente precisa pensar na sua trajetória e o passado que é carregado nesse, Sim. né? Não sei como isso funciona em contextos específicos, né? Mas isso que a gente tem que analisar também. Por exemplo, quando a gente estava falando ontem de memória e paisagem, né? A memória tem coisa que eles querem esquecer, determinados povos querem esquecer, não fica na memória no campo de uma lembrança familiar, mas é muito potente, é vital a memória que se faz quando está em relação com a paisagem, com o meio ambiente, etc. A caça, por exemplo, né? Enfim, só para a gente... Acho ótimo, apenas ressaltando que isso que a gente falou sobre uma criação distribuída também valeria para pensar uma memória distribuída. legal, sim. Ou seja, de novo, quem mesmo lembra quando se lembra? Uhum. Né? Então, ninguém dirá com total honestidade que é o criador da memória e que tem algo de arbitrário ou apenas interno nisso, né? Você tem uma ativação e, portanto, você, para usar o termo do Latour, você vive um regime de faz-fazer, faz criar, faz lembrar. Então, acho que prestar atenção nesse... Na extensão da memória, né? na extensão da Bergson memória vai chamar de memória coextensiva à vida, né? Assim, E dizer que uma memória humana, como uma memória social, nunca é apenas humana e nunca é apenas social. Prestar atenção nisso nos leva a uma outra descrição do real. Eu acho que a gente está interessado nisso, nesse temático, né? Um desafio. O que o Gabriel Tarde chama de uma monadologia aberta, abrir as mônadas umas às outras, porque elas se entre-canibalizam, se entre-afetam. Então, de novo, voltamos ao entre, né? Descrever
os entres antes dos entes. Isso não significa deixar de dar atenção às estabilidades das formas. É só não Sim. começar por elas, e não começar por elas faz toda a diferença. Isso me levaria a comentar por que eu não jogo fora natureza e cultura, porque penso justamente que essas estabilizações são obtenções metodológicas, né? Que, claro, tem um caráter ontológico, mas isso é muito diferente de começar com a ontologia já dada, composta, pronta. E só um comentário, assim, eu sei que nosso tempo já está aí, mas que eu acho que eu não posso deixar, não posso furtar de me falar, sobretudo pelo meu momento particular. Agora eu vou falar um pouco da pesquisa, rapidamente, nessa antropologia da conservação, antropologia da natureza, né? Que eu estou aprendendo com os Auá, né? Mas com outras etnografias de maneira geral de povos indígenas, e que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando, isso que o Dé falou agora, que se a gente for olhar hoje as lutas políticas dos coletivos indígenas, por exemplo, da Amazônia, não só dos Auá, mas assim, como que é importante essa dimensão temporal da memória, da história, da mitologia, da própria ideia de tempo, como eu comecei falando aqui da Queda do Céu. Os Auá, por exemplo, eles estão numa das regiões mais desmatadas da Amazônia, até hoje, né? Eles estão ali na boca do arco do desmatamento, como eu gosto de lembrar sempre. E aí, ano passado, num campo que eu tive lá, esse ano eu também fui, mas acho que foi ano passado que eles falaram isso pra mim, eles falaram, Irá, a gente está com um problema, porque a gente está começando a ficar desconfortável, não é nesse sentido, que não é assim que eles falaram, mas a tradução é isso, com situações na época que a gente vai para o céu com os Carauara. Carauara são esses... E aí, os Carauara aí. Os Carauara são espíritos, né, de ancestrais, inclusive. Então, olha a memória aí retransformada em outro patamar, em outro ser. E eles já vieram falar para mim, e são vários Carauara, vários espíritos, vários seres diferentes, vários animais. A gente deixou uma floresta protegida para vocês, preservada. E a floresta está acabando. Cabe a vocês preservar isso aí. Então, assim, que é um pouco essa coisa da Queda do Céu, né? É um problema que os brancos inventaram, digamos assim, que os brancos estão infligindo nos territórios indígenas, cujos brancos sequer sabem das consequências reais do que vai acontecer, e eles sabem, né? E eles precisam proteger. Então, é muito importante também de pensar, do ponto de vista das políticas indígenas, das lutas políticas indígenas, essa ideia da preservação da memória, essa ideia da dimensão histórica, essa ideia de que eles são, de fato, né, Brasil, terra indígena. Esse aqui é o primeiro, eles estavam aqui antes de todos nós. Então, eu acho que até da perspectiva política, e aí o presentismo vira um negócio estranho, né? Porque é um fetiche, é um truque que a gente inventou, né? Isso tá lá, né? Isso a gente viu desde da crítica dos pós-modernos à antropologia moderna, né? O Malinowski e tal. É um truque que a gente tem um orgulho desse negócio, que eu acho sensacional, eu acho genial, né? O presente etnográfico, mas se a gente vai lidar com questões que têm a ver com os coletivos, e mesmo quando a gente vai se aliar às lutas políticas dessas pessoas, desses nossos parceiros de campo e tal, indígenas sobretudo, a memória é um fator, a memória, a história, o tempo é um fator fundamental para a própria reivindicação, né? Sobretudo em momentos sombrios como esse que a gente vive hoje, enfim. Não, e acho que é isso, né? Também que o Renan estava falando sobre o presente, da mesma maneira que a arqueologia por muito tempo se orgulhou de falar só sobre o passado. Interessante. Né? E que hoje em dia a gente já também não tem mais esse apego tanto, né? Não, o trabalho do Eduardo Neves é impressionante. Como é que ele é atual, né? Sim. O trabalho, esse livro dele do equinócio e tal, como é que, para a dimensão atual da própria Amazônia, da própria conservação, das próprias lutas indígenas, é um trabalho que ele é sobre o presente também. Sim. Né? É interessante isso que vocês têm feito também nesse sentido. E eu acho que é legal nesse sentido também, né? De como trabalhar com essas populações, bagunça essas purificações que a gente está o tempo todo tentando, né, enfim, deixar tudo tão separadinho, e é muito interessante, quando você vai trabalhar com essas comunidades, você tem uma demanda de bagunçar isso, né, você tem que começar a colocar essas ciências trabalhando lado a lado, para dar conta de cruzar esse presente com esse passado, por exemplo, né, de pensar, enfim, esses direitos à terra, misturando o presente e passado, porque as coisas são mais misturadas do que a gente imagina, E né? a gente que separou, né? Exatamente, assim. Não, legal. E aí, acho que esse tema da memória que o Estélio falou é bem legal,
E depois o Irá falou de uma memória política, né? Que isso é importante para os povos indígenas, porque tem a ver com o episódio que a gente fez com o Jorge, né? Que ele destaca isso, assim, da memória nas lutas políticas contemporâneas e tal. E que isso é um boom atual e foi boom em alguns momentos, e a gente está vivendo, acho que esse boom. E entra no nosso último bloco, que é pensar justamente os atravessamentos das suas pesquisas com outros eixos, né? Não só os eixos seus, mas com outros. E eu acho que a gente fez isso aqui Claro. ao longo da conversa, porque o Stélio falou de arte, você falou de parentesco várias vezes, eu fiquei curioso para saber sobre parentesco e do seu trabalho sobre isso, que tem a ver com o eixo 1, e memória tem a ver com o eixo 3, memória ecológica, né, com o eixo do Jorge, então... E manejo, né? E manejo, você Usar, falou em imagina, manejo várias vezes. as florestas... Então é redundante fazer a pergunta no as último bloco, florestas, porque elas a são coisa já foi feita. cultivadas, né? As florestas são manejadas. Aqui está um arqueólogo aqui que não me deixa mentir, né? E é só para falar assim, em 2 minutos, essa ideia de criação, que é uricu, né? Tem uma palavra lá que eu traduzo por criar, que é o Uricu? ricu, Rico. né? Que aí tem ele aparece aricutá, eu vou criar isso aqui, eu vou pegar isso para mim, né? O tá é o futuro, né? Eu vou criar. Isso aparece inicialmente no parentesco, né? Os Auá pensam maridos criados por esposas e esposas criadas por maridos. Harimiricua é o termo Auá para esposa, tipo aquela que eu crio, né? E ao mesmo tempo... Então tem toda uma simetria de idade, são coisas até delicadas de falar em situações assim, né? Porque é um tipo de discussão até técnica e que tem que ter um pouco de responsabilidade até da audiência para entender, né? Essa coisa de assimetria, diferenças etárias e tal. Então tem que ter... Eu sempre tomo esse cuidado na hora de falar. Mas os Auá gostam dessas relações assimétricas de esposas mais velhas com rapazes mais jovens, assim. E elas que ensinam eles a caçar. Então tem toda uma discussão da caça Auá não ser algo masculino. Uma memória feminina da técnica. Da técnica, inclusive de andar, ensinar a andar. Andar é uma técnica para os Auá. Os Auá falam, Irá, você aprendeu a andar. Eles falam isso para mim hoje. Andar, não é andar. Saber andar é isso, é saber ter o fôlego, é saber ter a passada, é saber reconhecer as espécies, é saber parar na hora certa. E muitas vezes as mulheres ensinam, quando tem esse tipo de casamento, os próprios maridos e vice-versa. E essas relações são pensadas de relações do tipo que eu chamo de iricu, são relações de criação, né? Então, a ideia da criação, acho que eu respondi a sua pergunta, ela parte do parentesco. Aí, de repente, você está lá, 1 ano depois, eles começam a associar essa criação não só ao parentesco humano, mas aos seres do mundo em geral. Então, é uma grande rede de pensar relações. E aí, por isso que eu falei aquilo, e só para encerrar, eu acho que a ideia de criação para os Auá é muito mais produtiva que a ideia de relação, nesse sentido, entendeu? Essa foi a minha grande aposta, assim, desde o meu doutorado, e eu acho que esse projeto ele aparece no momento, ele aparece um pouco para dialogar. A Fernanda já gostava das coisas que eu escrevi, eu e a Fernanda, a gente tem uma relação de amizade também, então a gente se encontrou também, e a Ana junto, né, o parentesco, é isso, né, o tema do parentesco que a Ana trabalhou, e eu fiz um doutorado sobre parentesco, né, a gente sempre teve então acho que a gente se encontra aí, né. E é isso, acho que, não sei se eu falei demais, se foi impreciso demais. Não. Foi preciso demais. E eu fico tentado a comentar coisa que nem é muito da minha esfera de atuação ou de prática intelectual, de interesse, que é isso da arqueologia. E eu me lembrei uma vez, comentando o trabalho do Eduardo Neves, que depois virou livro, e eu disse uma coisa, ele não ficou por fora, não, ele achou curioso. Isso tem a ver com esse assunto da memória, porque o que faz um arqueólogo, né? Ele escava ali, encontra uns cacos, uns pedaços de objetos, etc., e vai criando as sociedades antigas. Eu falei, poxa, então essas coisas, esses objetos, esses pedaços de coisas, cerâmica, por exemplo, estão soprando a sua criação, a sua recriação das sociedades antigas. Isso, então, Eduardo, eu acho que isso aí poderia ser chamado de um animismo arqueológico ou científico, que são as coisas dizendo como é. Elas próprias
porta-vozes e portadoras de memória. Olha aí a memória distribuída no centro da criação científica. Então, a criação científica, atrás da verdade, que é outra coisa que eu não jogaria fora, justamente no momento de pós-verdade, né? Isso tem a ver até, de novo, por que eu não jogaria fora natureza e cultura? Porque eu acho que isso também está sob ataque e para o pior. Mas, então, estamos atrás da verdade e inventamos. Eu vou terminar dizendo, isso é bem o que de novo, Guimarães Rosa chama de vero inventar. Acho que é isso que nós fazemos. Muito bem. Bom, acho que a gente pode, se estiverem satisfeitos, finalizar com o Guimarães Rosa aqui, com o Estélio. Aí é difícil competir, né? Guimarães competir. Rosa. Com Guimarães, né, comigo? Com Guimarães. Atravessa todos os eixos. Nossa, exatamente. Então tá, gente. Agradecer a presença de Nossa, a gente vocês. que Foi muito agradece. bom. Agradeço. Realmente a gente conseguiu fazer esse episódio. Agradecer novamente o Veloso, a equipe técnica do estúdio. Sim. E é isso. Até próximo episódio, então. Até o próximo. Obrigado. próxima. Valeu. Até a próxima.